Olá meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Pois é, muita coisa acontecendo, me mudei várias vezes, enfim, uma correria danada. Tava terminando de gravar o meu curso também. E então eu resolvi voltar, mas com um vídeo um pouco diferente. Eu vou voltar a fazer os vídeos sobre artesanato, sobre bebê reborn e tudo mais, alguns tutoriais, enfim. Mas eu prometo pra vocês, né? Muitas pessoas ficaram me perguntando, ué, você não tá mais gravando, não vai voltar mais a gravar. E eu expliquei, né? Falei, não, eu vou voltar sim, calma, uma hora eu volto. E eu vou começar a fazer pelo menos, no mínimo, um vídeo por semana. Eu prometo que eu vou entregar pra vocês, vou deixar aqui no YouTube. Hoje o vídeo não é sobre a Bebê Reborn, sobre arte reborn. É um vídeo diferente que eu resolvi trazer, porque nesse meio tempo que eu fiquei um pouco mais fora, eu gosto muito de ler. E um livro me chamou tanta atenção que eu resolvi vir aqui contar para vocês, compartilhar com vocês sobre esse livro, tá? O nome dele se chama O Jardim Onde Tudo Começou, de Laura Cárdenas. Isso mesmo, a Laura Cárdenas. Ó, é esse livro aqui. Ele é verdinho, ele é bem rápido de ler, né? Sei, tem gente que de repente não gosta muito de ler, mas esse aqui vale a pena, gente. Ele tá escrito assim na capa: Ressignificando Nossa Natureza. Esse livro aqui eu li por indicação de uma amiga que amou, falou pra mim que era o novo livro de cabeceira dela, né? Chamou muita atenção, uma amiga muito querida, Isabel. E eu, por um acaso, eu encontrei a escritora, a Laura, né? Eu vou falar um pouquinho dela também aqui, porque ela mora aqui pertinho de mim. Eu sou aqui de Santa Catarina, né? Ela mora em Florianópolis. E ela passou na igreja que eu frequento, né? Na Igreja Batista. Ela estava lá fazendo uma exposição. E por acaso eu olhei o livro, conversei com essa minha amiga Isabel, ela estava acompanhando a Isabel. E então eu conversei rapidamente com ela, não cheguei a conhecê-la assim muito bem. Mas eu resolvi comprar, na verdade eu ganhei o livro de uma pessoa muito querida, uma tia, e comecei a ler. Então foi tudo assim bem inusitado, era para mim ler mesmo, entendeu? Eu acredito que não foi uma coincidência. Então esse livro ele foi muito importante, por quê? Primeiro que quando você pega uma coisa assim sem pretensão nenhuma, você de repente acha um tesouro, assim, você fica impressionada com algo que te chamou atenção, você acha que vai ler mais um livro. E de repente aquele livro, ele faz uma divisão ali, né? Ele traz algo importante para sua vida. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui a parte de trás, só para vocês terem uma ideia do que se trata. Sempre escutei que olhar para trás é um ato de incerteza, insegurança e falta de fé, que atrapalha o presente e o futuro. Assim, todas as coisas boas e marcantes da minha vida, junto com as coisas para esquecer, iam para a mesma caixa descartável do passado. Depois de ouvir e conhecer tantas histórias de vida, reparei que não era só uma ideia pessoal, mas um aprendizado cultural e até cristão. Isso tem formado uma sociedade medrosa das suas próprias histórias, com uma excelente capacidade de se esconder atrás de uma perfeição inventada pelo próprio homem. A vergonha do passado, ou da pura e fraca humanidade do homem, se converteu na maior raiz de uma sociedade que luta diariamente com sintomas como frustração, depressão, ansiedade ou simplesmente confusão mental. Em outras palavras, as pessoas têm medo das suas próprias histórias. Depois de cair nessa armadilha e lutar desnecessariamente, descobri que a maior revelação de uma vida plena se encontra na gênese da história, no Éden, ou seja, no passado. No Éden, o homem foi feito segundo a imagem do Criador, indicando que sua alma, mente e espírito eram perfeitos, pois não existia medo nem vergonha, e o passado só falava do melhor momento da história em que tudo começou nas mãos do Criador. Esse livro confronta esse engano mundial, mostrando o caminho de volta para tudo onde tudo teve início.
precisamos sim olhar para trás e lembrar o estado original do ser humano, sua alma e psique perfeitas. Essa olhada em um estudo de Gênesis até Apocalipse nos permite ver que o estado original do homem pode ser recuperado, não voltando literalmente ao Éden, mas aquele que sempre foi o início de tudo e que supera qualquer jardim existente, Jesus. Então, ela propõe uma volta ao passado. Claro que é uma coisa alegórica, né? O Éden, a gente voltar até o Éden. Na verdade, é uma coisa de âmbito espiritual muito grande, mas psicológico também, porque a Laura, ela é psicóloga. Ó, Laura Cárdenas é psicóloga formada na Colômbia, com estudos em música e teologia, com ênfase em neuropsicologia e psicologia clínica. Tem trabalhado em hospitais, clínicas e consultórios particulares. Nascida na Colômbia, é missionária na Igreja Filadélfia Puente Largo, daquele país. Liderada pelo pastor Luiz Beltrão, mora atualmente em Florianópolis, Brasil, onde exerce a função de conselheira e professora na Igreja Nova Aliança, do pastor Paulo Azevedo. Liderando o projeto Identidade Cristã, da mesma igreja, ministra aulas e palestras sobre a identidade do cristão na sociedade. Aqui tem o contato dela do Instagram, que eu vou deixar na descrição, tá bom? Vou deixar bem claro o seguinte, eu não conheço a Laura, assim, eu vi ela de vista, e até eu resolvi fazer esse vídeo por conta própria, e claro, perguntei pra ela se eu poderia estar falando sobre o livro dela, ela prontamente falou que sim, tranquilamente, uma querida, então não tem nenhum vínculo comercial, entendeu? Claro, se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar o contato dela, posso deixar o contato comercial abaixo, mas esse não é o maior objetivo, entendem? O maior objetivo é eu mostrar para vocês, né, o livro, e que bom se vocês puderem procurar, se vocês puderem ler, porque realmente mudou bastante para mim. Então, voltando ao que a gente estava falando, algumas peculiaridades desse livro. Esse livro você não começa a ler do início para frente, você começa a ler de trás para frente, tá? Eu fiquei pensando como é que eu vou fazer isso, mas dá certo, tá? Você começa a ler daqui para cá, justamente porque você vai do final, no caso, de onde sua vida está, e você começa a voltar até o início. Então até isso ela pensou, ela teve essa delicadeza de fazer dessa maneira, porque realmente é bem curioso, muito bacana, tá? Eu escrevi algumas coisas aqui que não necessariamente tem a ver com o livro, mas não estão no livro, são palavras minhas, né? No caso, é a minha impressão. Eu não tô fazendo uma resenha do livro, né? Contando toda a história, não é isso. Porque, na verdade, ela conta a história mesmo como psicóloga, né? E, claro, ela se baseia na Bíblia, né? No jardim e na vida de Jesus, né? Jesus, eu sou cristã, né? E Jesus para mim é como se fosse né, a pessoa a qual eu me baseio e eu imito. Isso é muito importante. Todos nós termos um ser, uma pessoa a qual a gente admira, né? E a qual a gente se baseia, a qual a gente, de certa maneira, imita também, né? Os atos e tudo mais. Obviamente que eu escolhi justamente uma pessoa maravilhosa, né? Existem vários estudos, o próprio Augusto Cury fez um estudo sobre a mente de Jesus e ele ficou impressionado porque é a mente mais incrível que existe. Então eu creio que escolhi muito bem, né? A pessoa pela qual eu baseio a minha vida, as minhas ações e tudo mais, tá? Então vamos lá, o que eu anotei aqui para falar para vocês? Assim, ela falou ali no final um negócio que tem a ver com isso aqui, tá? Que quando algo dá errado na nossa vida, quando alguém magoa a gente, quando a gente fracassa, quando a gente perde ou quando a gente é derrotado, quando a gente é roubado, etc.
Quando o ente querido vem e te fere, quando ocorre algum abuso, seja físico, seja moral, de qualquer espécie, o que que a gente faz? Normalmente a gente passa por aquele luto, aquela tristeza, mas a gente não sabe como lidar com esse tipo de coisa, né? Com os traumas, principalmente quando acontece na infância. Então o que que a gente faz? A gente vai lá naquele cômodo escuro, na casinha da nossa mente, na casa da nossa alma, na verdade. A gente vai naquele cômodo mais escuro, a gente escolhe aquela prateleirinha, né? Esquecida, aquela caixa lá no fundo, e a gente coloca e guarda lá. E a gente esquece, né? Às vezes esquece mesmo, principalmente quando é na infância, a gente realmente fica no subconsciente, mas a gente, no consciente, a gente acaba esquecendo. E, na verdade, isso é uma forma de defesa do ser humano, né? E a gente faz isso. Normalmente são coisas que a gente não consegue lidar, a gente não tem esse poder, tá? Não conseguimos lidar com certas coisas. Eu tô falando aqui de coisas que ficam nos atrapalhando, direto ou indiretamente, coisas que ficam guardadas, arquivadas nessa casa da alma, nesse quarto escuro, né? E que geralmente a partir dali você não mexe mais, né? E ai de quem queira mexer. Você fica doido, você muda de assunto, enfim, para não surtar, para não ter um problema. O livro fala de identidade espiritual, uma ressignificação de todas essas coisas, de tudo aquilo que te atrapalha, mas não só uma ressignificação dessa parte de traumas, acontecimentos aqui, digamos, dessa terra, né? E sim uma volta à essência realmente do ser humano, né? Você voltar à sua identidade espiritual. Ou seja, envolve as mazelas da vida, que é o que eu tô falando aqui, pois voltar à origem é para ressignificar quem você realmente é, né? Passar por uma limpeza mesmo desse cômodo. Vamos falar dessa casa, né? Para a gente poder ilustrar. Porque a gente guarda, né? E vai acumulando pó, e vai acumulando sujeira, e vai acumulando mazelas, e a gente vai guardando. Só que isso aí vai gerando o quê? Vai travando a nossa vida mais pra frente, às vezes as coisas começam a dar errado, você não sabe por quê. Você começa a vibrar de uma maneira ruim, você começa... você para de atrair coisas boas, você fica depressivo, aparece uma síndrome do pânico, enfim, começa a estourar, né? É como se tivesse passado uma chuva nessa casa e de repente aquela tormenta, aquela água vai, inunda, e aí junta toda aquela lama, e aí você fica no meio de um monte de escombro, né? São pontos da vida que acontece isso. Que você olha para sua vida e você tá no meio de um monte de escombro. E você pensa, meu Deus, eu não sei mais quem eu sou. Você perde até a identidade, você não sabe o que fazer, né? Eu tô ilustrando de uma forma figurada, mas é o que acontece com a gente. A gente tá no meio do olho do furacão ali, não sabe o que fazer, né? Às vezes fica doente, perde um ente querido. Enfim, alguma coisa toca ali e de repente vem à tona tudo aquilo que tá guardado. Quando acontece isso, é porque tem que ter uma limpeza, né? Eu penso que é difícil, é dolorido, mas faz parte de um processo. Então, esse livro propõe esse processo, que é dolorido, sim, passa por essa parte da alma, das feridas, da limpeza, tá? Mas com um objetivo muito maior, que é você atingir a sua verdadeira identidade espiritual, né? Então, na verdade, durante a vida a gente se identifica com coisas, né? A gente se identifica com cargos, às vezes você se identifica como mãe, às vezes você se identifica como com a sua profissão, com a sua carreira, né? Você cria uma identidade, às vezes você se identifica com coisas ruins. Você ouve na sua infância que você é burro e você se identifica com aquilo e você leva para sua vida toda, né? Que você não tem capacidade. Ou às vezes você ouve lá na sua infância
você não vai dar em nada, você nunca vai prosperar, e você se identifica com aquilo, você pega pra si. E aí lá no futuro você fica batendo a sua cabeça e você não sabe por que você não vai pra frente, né? Então são coisas que ficam guardadas, coisas que nos identificamos e esquecemos que na essência do ser, nós somos seres espirituais que não pertencem ao mundo, ou seja, coisas desse mundo a gente pode usufruir, mas a gente não precisa se identificar, né? Porque eu, por exemplo, Ellen, eu sou mãe, né? Tenho minha filha, eu sou esposa, eu sou artesã, eu sou professora, mas eu não preciso me identificar com tudo isso a ponto de esquecer Ellen, ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Porque antes de eu ser tudo isso, eu sou outra coisa, outro patamar, né? Eu sou filha de Deus, entende? Eu sou a menina dos olhos do Senhor, é totalmente diferente, entendeu? Então a gente tem uma essência, nós temos uma identidade espiritual e nós retemos esse poder por conta dessa identidade, né? Então, digamos que eu estou, né? Eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo, eu posso comer, beber, me divertir, viajar, chorar, ter filhos, eu posso fazer tudo, eu tenho direito a fazer tudo. Mas eu não preciso me identificar com coisas desse mundo a ponto de eu esquecer quem eu sou. Esse é o problema, a gente esquece quem a gente é. Por isso que a gente volta lá atrás, tá bom? Essa é a proposta do livro. A gente tá aqui só de passagem. Então, assim, circunstâncias ruins, rótulos que te colocam, como eu já te falei, principalmente na infância, ficam no inconsciente e te levam a crer e se identificar e acreditar que você é aquilo, né? E ali é uma barreira colocada, né? Uma barreira colocada e aquilo às vezes dura anos da vida, às vezes a pessoa morre sem saber quem ela é, de verdade, né? Então, voltar ao Jardim do Éden, aqui é uma viagem à sua origem, onde simplesmente você já é algo desde o início. Você detém um poder que você não utiliza simplesmente porque tudo nesse mundo te faz esquecer e acreditar que você não pode e que você não consegue, né? A gente vê muita propaganda dizendo assim: você pode ser tudo aquilo que você quiser, você pode, você pode. Mas na realidade, o sistema todo engole a gente e passa uma ideia de vida que de repente não é a ideia que você quer ter, né? Ou que você deveria ter, né? A tecnologia, tudo te abraça, tudo te engole e te tira né, daquele momento que você precisaria ter a sós, daquele momento de contemplação, de olhar a natureza, de ficar mais com a família. Isso tudo te desconecta também do ser que você é, tá? Então, assim, eu passei a minha visão de tudo que eu li. Eu tenho certeza que cada pessoa que lê vai ver de outra forma, talvez, ou de uma forma diferente. Eu tenho certeza, eu vou ler de novo, né? Meu marido vai ler e depois eu vou ler novamente. Eu já tô com vontade de ler de novo, porque eu tenho certeza que a segunda vez que eu ler, eu já vou ter outras ideias, eu já vou ver outras coisas. E é sempre assim, tá? Então é isso aí, gente. Eu recomendo O Jardim Onde Tudo Começou, Ressignificando Nossa Natureza, de Laura Cárdenas, tá? A Laura é uma pessoa muito bacana, eu chamei ela lá, ela prontamente me atendeu, falou que eu poderia estar falando do livro. Abaixo na descrição eu vou deixar o Instagram dela, mas eu também vou deixar um contato que ela me passou, que é o contato comercial dela, tá? Ela me explicou que por enquanto o site dela tá em construção, que ela vai ter um site de vendas. Por enquanto tá em construção, mas não tem problema, tá? Quem quiser adquirir, é só ir lá no WhatsApp, chamar ela lá, explica tudo pra vocês, tá bom? E é isso aí, meninas. Obrigada pela atenção, por estar com vocês de novo.
Prometo que sempre vai ter vídeo novo. Eu peço o apoio de vocês para vocês estarem curtindo, compartilhando, ativando o sininho, né? Vamos movimentar o YouTube. Eu vou fazer a minha parte, colocando aqui mais vídeos, mais conteúdo para vocês, tanto conteúdos do dia a dia, conteúdos que eu sei que vão trazer alguma coisa boa para vocês, alguma coisa positiva, quanto arte, quanto tutorial, quanto dúvida. Então é isso aí. Eu espero, né, que vocês interajam bastante, deixem um comentário ali para mim. E é isso aí, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau!